Cheguei, chegando, organizando a turma toda. Ninguém segura, a professora é muito louca. Na internet a gente vai se encontrar. Pode chegar pra estudar. Cheguei, chegando, organizando a turma toda. Ninguém segura, a professora é muito louca. Na internet a gente vai se encontrar. Avisa lá, cheguei. Sobre a nossa revisão. Vocês têm que copiar no caderno, né? Depois que copiar, vocês vão até lá e vão corrigir comigo. Nossa revisão, a primeira questão, ela é referente aqui. Ela pede para vocês darem exemplos de seres produtores, consumidores primários e decompositores. Produtores são todos aqueles seres que produzem seu próprio alimento. Ou seja, como que eles fazem isso? Através da fotossíntese. Então, plantas, algas, né, o capim, tudo isso pode ser um bom exemplo de um ser produtor. E por que ele é produtor? Porque produz seu próprio alimento. A gente chama lá em ciências de autotróficos ou autótrofos. Tá? São seres que produzem seu próprio alimento. Os consumidores são aqueles que se alimentam. O primário, por exemplo, é um animal herbívoro, que se alimenta das plantas. O consumidor secundário seria aquele que se alimenta do herbívoro, ou seja, aí ele é carnívoro. E os decompositores são aqueles que participam da reciclagem da matéria na natureza. Por exemplo, os fungos e as bactérias. Tá? Na questão de número 2, eles pedem para a gente diferenciar habitat de nicho ecológico e dar exemplos. Habitat é o lugar, o endereço dele, onde ele vive, Mata Atlântica, Floresta Amazônica. E nicho ecológico é o modo de vida dele. Pode ser alimentação, reprodução, tá? O habitat pode ser, como eu já falei, Floresta Amazônica. E o nicho ecológico pode ser o alimento, por exemplo. Aquele animal é herbívoro, então ele come planta, tá? Questão de número 3. Pede para você diferenciar uma cadeia alimentar de uma teia. A cadeia alimentar é quando eu tenho apenas uma sucessão de animais, de seres. Por exemplo, planta, um gafanhoto, um sapo, uma serpente, uma ave. Eu tenho aí uma cadeia alimentar. Quando eu tenho várias cadeias alimentares entrelaçadas, unidas, eu tenho uma teia alimentar. Por isso o nome teia de aranha, tudo embolado, tudo se misturando. Aqui, por exemplo, teria árvore, sapo, gavião. Ou eu teria árvore, gafanhoto, sapo e gavião. E eu poderia ter outras mais. Isso é uma teia alimentar. Então, a cadeia é uma sucessão de animais que um se alimenta do outro, né? De seres que um se alimentam do outro. A teia não, é um conjunto de cadeias alimentares. Na questão de número 4, pede para você diferenciar fator biótico de abiótico. Biótico tem vida, abiótico não tem vida. O A na frente é negação. Biótico seriam as árvores, as abelhas e o coelho. E abiótico seria o sol, a pedra, a nuvem, a chuva, a água. Tá? São coisas que não têm vida. Lembrando que para ser vida tem que ter célula, né? O animal, os animais, né? A planta, a abelha e o coelho possuem células, então são seres vivos. Lembra sempre na frente da palavra o A, normalmente, em ciências, se eu tenho duas palavras iguais só com A na frente, ela significa normalmente, não em todos os casos, negação. Então, abiótico, sem vida. Biótico, vem de biologia, biovida. Aqui os níveis de organização. Ele quer do menor, do mais simples, para o mais abrangente. Organismo, que seria um ser humano só. População de vários seres humanos, né? Por exemplo, não é o caso da imagem. Comunidade, eu tenho várias populações, né? Então, eu tenho ser humano, um cachorro, papagaio. E o ecossistema, eu tenho todos esses seres, mais água, luz, temperatura. Então, seria fator biótico e abiótico. E a biosfera são todos os ecossistemas reunidos, tá? Então, a resposta seria organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera, nessa ordem. Aqui, ele pede para diferenciar camuflagem e mimetismo. Eu até botei a imagem de adaptação, mas eu não pedi. Camuflagem é quando o animal ele se esconde no ambiente, ele se faz passar da cor do ambiente. Por exemplo, um lagarto fica da cor de uma rocha,
ou de uma folha, né, da coloração verde. O mimetismo não. Esse animal se passa por outro animal que tem um poder, um veneno, né, uma capacidade melhor que a dele. Por exemplo, nesse caso aqui, a coral verdadeira e a falsa coral. A coral verdadeira, ela é altamente peçonhenta. Então, se ela morde uma pessoa em menos de 2 horas, se não tomar um soro antiofídico, pode levar à morte. A falsa coral não, é dócil e ela não apresenta veneno. Mas por que ela usa essa cor? Para fugir dos predadores. Então, a gente chama de mimetismo. Um animal se passa pelo outro. Tem o caso da borboleta, que tem um desenho, parece um olho na asa, né? E ela imita, né? Parece uma coruja. Isso é o mimetismo. A camuflagem, não. O animal só se passa pelo ambiente, ele não se passa por outro animal. Aqui, eu peço vocês para diferenciar esses tipos de relações, né? E dar exemplo. Diferencia as relações ecológicas. Então, sociedade é uma relação harmônica, onde todos os seres dividem as funções, não há prejuízo. O predatismo é uma relação ecológica em que um deles vai ser prejudicado. No parasitismo, também um deles vai ser prejudicado, no caso, o cachorro e o carrapato. O carrapato obtém alimento e o cachorro, né, acaba pegando doenças e perdendo. No comercialismo, eu tenho o tubarão e a rêmora. O tubarão ele se alimenta e a rêmora fica ali próxima à boquinha dele, pegando os resíduos de alimento. Faz mal ao tubarão? Nenhum mal. Então, uma relação harmônica. Então, a sociedade seria uma relação harmônica entre espécies iguais, que a gente vai falar aí na próxima questão. Predatismo desarmônica, parasitismo desarmônica e comensalismo harmônica, porque ninguém é prejudicado. Aqui é para diferenciar a relação intraespecíficas de interespecíficas. Intraespecíficas são indivíduos da mesma espécie. Interespecíficas de espécies diferentes. Por exemplo, voltando, na abelha é uma relação entre indivíduos da mesma espécie. Intraespecífica. Nesse caso de predatismo, né, a leoa e a zebra uma relação interespecífica de espécies diferentes. Voltando lá na questão, está escrito aqui, né? Só vocês copiarem, caso alguém tenha errado. E na próxima é para diferenciar harmônica de desarmônica. Eu já falei, mas vou repetir. Harmônica, onde os seres que participam não têm prejuízo. E desarmônica tem, no caso aqui da competição, ó, da mesma espécie, competindo por espaço, fêmea. Canibalismo também. E harmônica, protocooperação, mutualismo. Inclusive, no mutualismo, um ser não pode viver sem o outro, mas nenhum dos dois tem nenhum prejuízo. Tá? Nessa questão, ela não ficou muito clara, depois eu reparei, mas agora eu vou explicar melhor. Qual o percentual? Eu botei aqui, qual os percentuais? Está errado. Quais os percentuais de água encontramos no ambiente, né? Então, 97,5% é água salgada. E 2,5% é água doce. Então, 97,5%, quase 98% da água do nosso planeta Terra é salgada. E desses 2,5% doce, 69,2% são geleiras. Rios e lagos, apenas 0,3%. Tá? Essa é a nossa distribuição de água. O ciclo da água. O que é o ciclo da água? Vamos olhar aqui para a imagem. A água, em estado líquido, evapora, sai do estado líquido para vapor, forma as nuvens. As nuvens condensam, saem do estado líquido, do estado de vapor e se tornam líquidas, que é a precipitação, a chuva. Existe um outro processo que a gente chama de evapotranspiração. Aqui na imagem está como transpiração, também está correto. Na verdade, essa transpiração a gente chama de evapotranspiração, porque na verdade são os dois processos juntos. A árvore, como os seres humanos também, a vaca, o cachorro, todos transpiram suor, produzem suor. Essa transpiração é transformar, né? Essa água, ela se torna vapor e vai formar quem? As nuvens. Mesmo aquela coisa que acontece no rio. Mas não é a água diretamente, e sim a transpiração das plantas e dos animais. Formando as nuvens condensam, passam de vapor para o estado líquido e precipitam formando a chuva. E para terminar, como que o carbono participa do ciclo do carbono? O carbono, ele participa de que forma? Ele participa através do processo da fotossíntese.
carbono entra, a luz solar potencializa esse processo e faz com que ele transforme dentro desse processo em oxigênio. Agora, por que a importância do ciclo do carbono? Não, a fotossíntese ela é essencial para roubar da atmosfera o excesso de gás carbônico. Se esse gás carbônico ele ficar em excesso aqui, lembra que eu falei que pode causar, intensificar demais o efeito estufa? E é isso que acontece. Então, os animais respiram, liberam gás carbônico. As plantas respiram, liberam gás carbônico. As indústrias com a poluição liberam gás carbônico. Os animais, quando morrem, também. Agora, quem vai pegar todo esse excesso de gás carbônico são as plantas, através da fotossíntese, vão filtrar e devolver ao ar o quê? Oxigênio. Tá? Por hoje aqui, nossa aula é só. Espero que vocês tenham entendido a revisão. Qualquer coisa é só mandar mensagem. Beijinho aí, boa sorte na prova.